Aula 02, Auditoria, resumo, amostragem em auditoria e controle de qualidade. Começamos a aula entendendo que a amostragem em auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de uma população relevante. Isso é feito de modo que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas, proporcionando ao auditor uma base razoável para tirar conclusões sobre toda a população examinada. O objetivo central da amostragem é permitir que o auditor obtenha evidências suficientes e apropriadas sem precisar examinar todos os itens. Existem 3 formas de seleção de itens que o auditor pode utilizar. Primeiro, ele pode examinar todos os itens, o que chamamos de procedimento censitário. Segundo, pode selecionar itens específicos, como aqueles de maior valor ou de maior risco. E por fim, pode aplicar a amostragem, que busca obter conclusões sobre o todo a partir de uma parte representativa. A amostragem é indicada quando os itens possuem características homogêneas ou quando o exame total seria inviável por razões de tempo, custo ou volume. É importante destacar que a escolha do método é uma questão de julgamento profissional do auditor, que deve levar em conta a avaliação de riscos, a materialidade e a eficiência do processo. Conceitos fundamentais. A amostragem pode ser estatística ou não estatística. Na amostragem estatística, a seleção dos itens é feita. Ambas as abordagens são válidas e podem fornecer evidência suficiente, desde que aplicadas corretamente. Entretanto, somente a amostragem estatística permite extrapolar os resultados obtidos para toda a população, porque ela é baseada em probabilidade. Já a amostragem não estatística é válida apenas para os elementos observados, não podendo ser generalizada. É fundamental compreender que o tamanho da amostra não é um critério para distinguir entre as abordagens estatísticas e não estatísticas. Isso significa que tanto uma quanto a outra podem envolver amostras maiores ou menores, dependendo do contexto. Risco de amostragem. O risco de amostragem é o risco de que a conclusão do auditor, baseada na amostra, seja diferente daquela que seria obtida se toda a população tivesse sido testada. Esse risco pode gerar 2 tipos de erro. O primeiro é quando o auditor considera os controles. Há também o risco não resultante da amostragem, que ocorre por outras causas, como a utilização de procedimentos inadequados, a má interpretação de evidências ou o não reconhecimento de desvios e distorções. Outros conceitos importantes. A anomalia é uma distorção que não representa o comportamento da população. A unidade de amostragem é cada item individual que compõe a população. A estratificação é o processo de dividir a população em subgrupos homogêneos, chamados estratos, geralmente com base no valor monetário. Essa divisão reduz a variabilidade dentro dos grupos e aumenta a eficiência da auditoria, permitindo reduzir o tamanho da amostra sem elevar o risco de amostragem. A distorção tolerável é o valor máximo de erro que o auditor está disposto a aceitar. A taxa tolerável de desvio é o percentual máximo de falhas admissível nos controles. Essas medidas servem para delimitar até que ponto as imperfeições encontradas não comprometem a segurança do auditor. Planejamento da amostra. Ao planejar uma amostra, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento, as características da população, os objetivos específicos do trabalho e os métodos de auditoria que serão utilizados. Ele precisa determinar um tamanho de amostra suficiente para reduzir o risco de amostragem a um nível aceitável. Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra. Esse é um ponto frequentemente cobrado em provas, pois representa uma relação inversa entre risco e tamanho da amostra. O cálculo do tamanho da amostra pode ser feito com fórmulas estatísticas ou pelo julgamento profissional do auditor. Um exemplo prático de fórmula é: tamanho da amostra igual ao fator de confiança dividido pela taxa tolerável de desvio. Fatores que influenciam o tamanho da amostra. Nos testes de controle, quanto maior a avaliação de risco, maior a amostra necessária. Quanto maior a taxa tolerável de desvio, menor será a amostra. Nos testes de detalhes, quanto maior a avaliação do risco de distorção relevante, maior a amostra. Quanto maior a distorção tolerável, menor a amostra. Quanto maior o valor da distorção esperada, maior a amostra.
O uso de outros procedimentos substantivos ou a estratificação da população reduz o tamanho da amostra. Estratificação. A estratificação é um dos tópicos mais cobrados. Ela consiste em dividir a população em grupos homogêneos, chamados estratos, geralmente com base no valor monetário dos itens. A principal vantagem é que ela reduz o tamanho da amostra sem aumentar o risco. Os resultados obtidos em um extrato só podem ser aplicados a esse próprio extrato, e não à população inteira. Por exemplo, se a amostragem é feita em contas a receber, é possível estratificar por faixas de valor ou por idade do saldo. Isso permite direcionar a auditoria aos itens de maior risco ou de maior valor. Métodos de seleção de amostra. Os métodos mais cobrados são 5: seleção aleatória, seleção sistemática, seleção ao acaso, amostragem de unidade monetária e seleção de bloco. Na seleção aleatória, cada item tem a mesma probabilidade de ser escolhido, e essa escolha pode ser feita com auxílio de geradores de números aleatórios ou tabelas estatísticas. Na seleção sistemática, o auditor divide o número total de unidades pelo tamanho da amostra para determinar um intervalo de seleção. Por exemplo, se o intervalo for 50, ele escolhe um ponto inicial entre as primeiras 50 unidades e, a partir daí, seleciona cada 50ª unidade subsequente. Na seleção ao acaso, o auditor escolhe itens sem seguir uma técnica estruturada, mas evitando qualquer tipo de tendenciosidade. A amostragem de unidade monetária baseia-se nos valores dos itens. Cada unidade monetária é tratada como uma unidade de amostragem. Dessa forma, os itens de maior valor têm mais chances de serem selecionados. A seleção de bloco, por outro lado, não é recomendada, pois os itens contíguos podem ter características semelhantes, o que compromete a representatividade da amostra. Aplicação e avaliação dos resultados. Durante a execução da amostragem, se o procedimento não puder ser aplicado a determinado item, o auditor deve substituí-lo por outro, em um processo chamado substituição de item, caso não seja possível aplicar o teste NEM-SU. O auditor deve investigar a causa dos desvios encontrados e avaliar seus efeitos. Em casos excepcionais, se o auditor entender que uma distorção é uma anomalia isolada, ele deve obter alto grau de certeza de que ela não representa a população. Nos testes de detalhes, o auditor deve projetar para a população as distorções encontradas na amostra. A distorção total da população é a soma da distorção projetada com a distorção anômala. Se o total exceder a distorção tolerável, a amostra não é considerada base razoável para conclusões, e o auditor precisará ampliar os testes ou solicitar ajustes. Casos em que não se recomenda a amostragem. A amostragem não é indicada quando a população é muito pequena e a amostra ficaria quase do mesmo tamanho do total. Também não é adequada quando as características da população são facilmente mensuráveis ou quando se exige precisão absoluta, sendo melhor realizar um censo. Controle e gestão da qualidade em auditoria. Além da amostragem, o conteúdo também aborda o controle de qualidade na auditoria. Segundo a norma NBC para a 01, o objetivo da firma de auditoria é implementar um sistema de gestão da qualidade que garanta que ela e seus profissionais cumpram as normas técnicas e legais, e que os relatórios emitidos sejam apropriados às circunstâncias. Já de acordo com a norma NBC TA 220, o objetivo do auditor individual é assegurar, no nível de cada trabalho, que os procedimentos de controle de qualidade forneçam segurança razoável de que a auditoria está em conformidade com as normas e que os relatórios emitidos são adequados. A revisão externa de qualidade pelos pares consiste na análise feita por outro auditor independente para verificar se os procedimentos adotados estão em conformidade com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com o sistema de controle de qualidade. O auditor revisado é o profissional ou firma auditada, e o revisor é quem realiza o exame técnico. Essa revisão tem como objetivo garantir a qualidade e a credibilidade das auditorias realizadas no país. Conclusão. A aula reforça que a amostragem é um instrumento essencial para equilibrar eficácia, eficiência e segurança na auditoria. O auditor deve sempre avaliar riscos, definir tamanhos de amostra adequados e aplicar métodos que garantam representatividade.
A estratificação é uma técnica estratégica que aumenta a eficiência e reduz o tamanho da amostra. Em provas, os temas mais cobrados são: o conceito de amostragem segundo a NBC TA 530, a distinção entre amostragem estatística e não estatística, os tipos de riscos de amostragem e suas consequências, a relação entre tamanho da amostra e os fatores que o influenciam, a finalidade e vantagem da estratificação, e os objetivos do controle e revisão da qualidade segundo as normas NBC para 01 e NBC TA 220.